autoridades presentes, familiares dos formandos, senhoras e senhores, boa tarde e bem-vindos ao UESC. Iniciamos agora a colação de grau dos formandos da turma de 2011 do mestrado profissional em matemática. Gostaria de anunciar a entrada dos formandos da turma de 2011. Convidamos os acadêmicos para tomarem seus lugares. O ProfMat, mestrado profissional em matemática em rede nacional, é um curso semipresencial, com oferta nacional, realizado por uma rede de instituições de ensino superior, das quais a UESC é uma das participantes e fundadoras, coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática. O ProfMat visa atender professores de matemática em exercício no ensino básico, especialmente na escola pública, que busquem aprimoramento em sua formação profissional, com ênfase no domínio aprofundado de conteúdo matemático relevante para a sua atuação docente. O programa opera em ampla escala, com o objetivo de, a médio prazo, ter impacto substantivo na formação matemática do professor em todo o território nacional. Os objetivos do ProfMat são consistentes com a missão estatutária da SBM, de estimular a melhoria do ensino de matemática em todos os níveis, e também vem ao encontro da proposta de lei PL 8035/2010, do Plano Nacional de Educação, que coloca como um dos objetivos nacionais para o decênio 2011-2020, formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, e garantir a todos formação continuada em sua área de atuação. O ProfMat foi recomendado pelo Conselho Técnico Científico da Educação Superior da CAPES, em sua reunião realizada nos dias 25 e 29 de outubro de 2010, e seu reconhecimento pelo Conselho Nacional de Educação foi concebido através da portaria número 1325. O programa é coordenado pelo Conselho Gestor e pela Comissão Acadêmica Nacional, que operam sob a égide do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática, e é executado pelas comissões acadêmicas das instituições associadas. Convidamos agora para compor a mesa de honra a magnífica reitora, professora doutora Adélia Maria de Melo Pinheiro. Convidamos também a pró-reitora de pós-graduação, professora doutora Hélida Paulina Ferreira. Convidamos o diretor do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas em Exercício, também coordenador acadêmico local do ProfMat UESC, coordenador da região Nordeste do ProfMat e paraninfo da turma de 2011, o professor doutor Sérgio Mota Alves. Para darmos início a essa solenidade, passamos a palavra à magnífica reitora da UESC para proceder à abertura oficial dessa cerimônia. Cumprimento a professora Hélida, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professor Sérgio, diretor em exercício do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, também coordenador dessa turma, os mestrandos, neste momento ainda mestrandos, professores deste curso do departamento, funcionários, familiares, convidados. Cumprimento a todos de forma muito especial, no momento em que outorgaremos grau de mestres à primeira turma do ProfMat, para que possamos dar seguimento à solenidade e marcando o caráter solene do momento, eu convido a todos em pé a acompanharmos a execução do hino nacional.
Passamos a palavra, então, para a pró-reitora de pós-graduação, professora doutora Hélida Paulina Ferreira. Cumprimento magnífica reitora, professora Adélia Pinheiro, professor Sérgio, cumprimento aos formandos dessa primeira turma, familiares, professores do curso e do Departamento de Ciências Tecnológicas, Ciências Exatas e Tecnológicas. Dizer da satisfação desse momento hoje para a nossa pós-graduação, que é essa turma, né, que teve um percurso aí belíssimo, né, desde o seu ingresso até a finalização das atividades, como sendo uma turma que cumpriu todas as exigências de uma maneira brilhante, como diz o professor Sérgio. Então, agradecer imensamente, parabenizar por essa importante conquista, né, e o impacto que esse trabalho de vocês vai continuar tendo lá na escola de que participo. Então, agradecer e parabenizar a vocês e esperando que as outras turmas se saiam tão bem quanto essa primeira turma. Muito obrigada. Convidamos o formando José Jorge do Vale Medeiros para o discurso do orador. A todos os mestres, a mesa em especial a magnífica reitora Adélia Maria Carvalho Pinheiro, a pró-reitora professora Hélida, ilustríssimo professor Sérgio Mota, queridos professores, nossos familiares e todos aqui presentes, boa tarde. Começo agradecendo a Deus Pai que nos permitiu aqui estar neste momento, aos nossos familiares que nos deu incentivo que preciso foi, aos nossos professores sempre disponíveis a um novo esclarecimento, ao UESC pelo aconchegante acolhimento. A turma, obrigado a todos. Prezados mestres, acabou. Esta é a nossa última missão enquanto acadêmicos do curso de mestrado profissional em matemática, carinhosamente chamado de Profmat. Sobre este, me permitam contar uma história. Sou licenciado em matemática oriundo desta casa, na qual participei da primeira turma específica de licenciatura em matemática, no ano de 99. Turma a qual me deixou um bom número de amigos. E me lembro de ter dito a um destes, especificamente, que ele deveria partir, pois como ele não tinha, por assim dizer, pinto para dar de comer, o melhor seria seguir em frente na busca de novos conhecimentos, e que eu aguardaria uma oportunidade que viesse da UESC. Transcorrido algum tempo, eis que nos encontramos em uma mesma turma. Abre-se um parêntese. A UESC andava muito parada em termos de pós-graduação na área da matemática. E eis que surge um sujeito arretado, paraibano, e começou a balançar a estrutura do departamento. Era o professor doutor Sérgio Mota, que implantou naquela época a especialização em álgebra. Fecha os parênteses. Fizemos parte dessa turma de especialização. No meado deste curso, o Sérgio nos vem com uma bomba, uma boa bomba. Se preparem. Estamos trazendo um mestrado para o UESC. Ele foi buscar o apoio junto ao chefe do DCT na época e da, então, vice-reitora. Estes foram unânimes em apoiá-lo. Recebido apoio, ele partiu para os fechamentos de acordo fora da esfera da UESC. Estava nascendo o Profmat. Voltando à especialização, passamos a focar na preparação para o exame de acesso ao Profmat. Desta turma, 2 ingressaram no Profmat, eu e o João Monteiro, que havia sido meu professor na época de graduação. Bem como podem ter percebido, este meu amigo não ingressou na primeira turma, mas o fez na segunda. Parabéns do Flávio, que eu acho que já saiu aí no momento. No dia 1º de abril de 2011, um sábado, dava-se início à primeira turma do Profmat na UESC, com aula inaugural no auditório Jorge Amado. E 20 desbravadores, pois não sabíamos ao certo como seria esse tal de mestrado profissional em matemática. Muitas dúvidas. Éramos um grupo de alunos oriundos de diversas regiões, Cacaueira, Recôncavo, Sudeste, Extremo Sul e até do vizinho estado do Espírito Santo. E precisávamos tornar uma turma, uma equipe. E para isto foi muito importante a figura do Sérgio.
que acolheu a todos como um paizão. Ele sempre nos dizendo, estudem, o resto é comigo, estudem. Foquem no Exame Nacional de Qualificação, sem perder de vista as demais disciplinas. Volta e meia alguém dava uma caruara, e os demais estavam lá para dar apoio, dar uma palavra de incentivo. Rolou choro diversas vezes. Tem gente aí que ficou famosa pelos choros. E veio o famigerado Exame Nacional de Qualificação. E 9 de nós não passaram de imediato. Mas isso foi um fator importante para a turma. Foi nesse momento que a turma se uniu em torno destes e nos preparamos para o segundo Exame Nacional. Sucesso total. Neste momento, os 20 haviam vencido esta barreira. Faltavam apenas algumas disciplinas, o TCC e a sua defesa. Verificados os temas, professores e orientadores, vamos à pesquisa. Na reta final de apresentação, um sujeito, este que vos fala, percebe que necessitava mudar o foco. E que talvez não defendesse no prazo inicialmente estipulado. O Sérgio disse, não, você vai defender sim. O que é que você precisa? E aí, mudamos de orientador no momento, porque o outro tinha compromissos já agendados, e este novo orientador aceitou com algumas condições. Em um prazo recorde, mudamos 30% do conteúdo e reescrevemos todo o TCC. E adiamos a apresentação para a data limite. E hoje aqui estou. Estamos aqui, a turma do Profimate 2011 e 2013. A turma, todos os 20 formandos. Por motivos profissionais, 2 não puderam se fazer presente. O Messias e o Igor. Acredito que o Profimate está conseguindo alcançar um dos seus objetivos, que é estimular a melhoria do ensino da matemática em todos os níveis. Os conhecimentos aqui adquiridos serão de suma importância para eliminar a fleuma que recai sobre a matemática na educação básica. Agradecemos a coordenação da Sociedade Brasileira, SBM, sem a qual seria praticamente impossível a existência deste curso. Estendemos nossos agradecimentos à CAPES pelo total apoio financeiro. Para finalizar, agradeço àqueles 2 que deram apoio inicial ao nosso Serjão e que abrandaram as tempestades do percurso. Naquela época, nós tínhamos à frente do DCT o atual vice-reitor, o querido professor Evandro Sena Freire, e como vice-reitora, a nossa querida e magnífica reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro. Muito obrigado a todos. Magnífica reitora, solicito que não seja concedido o grau de mestre em matemática a qual temos direito. Deferido o pleito. Bom, agora passaremos à chamada nominal dos novos profissionais do curso de mestrado profissional em matemática para receber a outorga de grau. Uma nova pessoa, depois de errar muito durante sua caminhada, encontrou o que faltava, o equilíbrio entre a razão e o coração. Alex Menezes Pereira. Eu, Adélia Pinheiro, reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz, em virtude dos poderes outorgados pela legislação em vigor, confiro a Alex Menezes Pereira o grau de mestre em matemática. Esta foi a pessoa que mais aproveitou o curso. Derramou muitas lágrimas, mas nos ensinou muito ao vencer cada barreira. Uma vencedora, Kátia Menezes de Miranda. Confiro a Kátia Menezes de Miranda o grau de mestra em matemática.
Uma pessoa que desde cedo lutou pelos seus sonhos, enchendo sua mãe de orgulho, apaixonado, amigo, às vezes de birra, um vencedor. Celso Eduardo Brito. Confiro a Celso Eduardo Brito o grau de mestre em matemática. No início, chorona. Hoje, a maior mandona. Cíntia Carla. Confiro a Cíntia Carla Alves Souza Nogueira. Confiro a Cíntia Carla Alves Souza o grau de mestra em matemática. O único mestre de Cabralha. O prefeito marcou a festa na cidade e é claro que não poderá faltar a tribo Pataxó. Cleiton Barros Souza. Confiro a Cleiton Barros Souza o grau de mestre em matemática. O papai mais novo do pedaço, cheio de responsabilidade, mas que não deixou o seu sonho de ser jogador profissional. Éder Barros Souza. Confiro a Éder Barros Santos o grau de mestre em matemática. Veio da terra da laranja, Alagoinhas, e na terra do cacau ficou conhecido como Chuchu. Evandro Conceição Ribeiro. Confiro a Evandro Conceição Ribeiro o grau de mestre em matemática. Palmeirense convicto, batalhador por uma educação básica de qualidade. Gustavo Souza de Melo.
Confiro a Gustavo Souza de Melo o grau de mestre em matemática. Dois meses também é chamado de bimestre. Este sou eu, João Monteiro do Sacramento Neto. Confiro a João Monteiro do Sacramento Neto o grau de mestre em matemática. Sou um colaborador, estou sempre à disposição para ajudar. José Jorge do Vale Medeiros. Confiro a José Jorge do Vale Medeiros o grau de mestre em matemática. Com a sutileza de um furacão e a sabedoria dos seus cabelos brancos, ensinou muito a todos. Aprendeu no seu curso de Belas Artes a meiguice no falar. José Macedo Leôncio. Confiro a José Macedo Leôncio o grau de mestre em matemática. Segundo alguns colegas, o casamento mudou o modo de ser e agir. Depois de alguém trocar o mestrado pelo casamento, aí ele estava dentro. Quem é você? Lucas Santos de Carvalho. Confiro a Lucas Santos de Carvalho o grau de mestre em matemática. Depois de me formar em administração, descobri na matemática a minha verdadeira vocação. Esse mestrado, para mim, é mais um grande passo nessa minha paixão. Luciano Godinho Almeida. Confiro a Luciano Godinho Almeida o grau de mestre em matemática. Um amigo 100%, um cara que se adapta em qualquer situação. Marcos Gertrudes Oliveira Ramos. Confiro a Marcos
Gertrudes Oliveira Ramos, o grau de mestre em matemática. A vida é uma demonstração. Quem duvidar, que dê o contra-exemplo. Quadradinho pequeno, quadradinho grande. Olinto Oliveira Santos. Confiro a Olinto Oliveira Santos o grau de mestre em matemática. Teria ele, de tanto estudar o Euclides, incorporado o espírito pitagórico? Mãos à cabeça, o símbolo de um pensador. Rodrigo Duarte de Souza. Confiro a Rodrigo Duarte de Souza o grau de mestre em matemática. O anjo de olhos verde, de muitos aqui presentes, não mede esforços para ajudar. Bem quieto e calado, levou o troféu mais desejado do Prof. Mate. Roque da Silva Lírio. Confiro a Roque da Silva Lírio o grau de mestre em matemática. Chamou? Só faltava o título acadêmico, pois a vida já tinha feito dele um mestre. Poderia ter sido professor de qualquer um de nós presente. Satiro Okada. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Adélia Pinheiro, reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz, em virtude dos poderes outorgados pela legislação em vigor, confiro a Satiro Okada o grau de mestre em matemática. Convidamos o aluno Roque da Silva Lírio para prestar homenagens em nome dos formandos. Desde os remotos 19 de março de 2011, percebemos que não estávamos sós. Horas após o resultado dos aprovados, já chegava um e-mail seu com todas as informações e contato, inclusive contato pessoal. Algo estranho, né? Quantas broncas, quantas aulas, quantas farras, quantas lições. Quantas operações fizemos para agrupar alguns que queriam desgarrar? Meu velho, não sei se somos bons filhos, mas você é um ótimo pai. Gostaria de convidar a colega Cíntia Carla Alves Souza, viu, professora, para entregar a homenagem ao professor Sérgio Mota. Tá o nome. Depois o óculos não, só para bater foto.
Não sabemos se a paciência é uma dádiva de todos os orientais, né, Satiro? Mas com ela aprendemos muito. Coube a você algumas das áreas mais temidas: combinatória, probabilidade, geometria. E ainda bem que foi você. Gostaria de convidar o colega Gustavo para entregar a homenagem ao professor André Nagamini. Ser de óculos, quer ajuda de Cíntia? Peraí. Tínhamos dúvidas. Se antes tínhamos dúvidas, com você sabemos que a paciência não é só dos orientais. Você foi imprescindível para nossas pequeninas e grandiosas dúvidas. Gostaria de convidar a colega Kátia para entregar a homenagem ao professor Geraldo Assis. A unicidade de uma homenagem não cabe a você. Como professora e pessoa, esteve presente em todos os momentos, com fraternizações, eventos, desde os mais simples até a tentativa dos mais sofisticados. Como representante da UESC, um apoio irrestrito e fundamental para este curso. Você era vice-reitora quando éramos calouros. Hoje somos mestres e você continua magnífica. Gostaria de convidar o colega Monteiro para entregar a homenagem à magnífica reitora, a professora Adélia. Passamos ao pronunciamento do Paraninfo, professor doutor Sérgio Mota Alves. Bom, quando me deram essa incumbência, tá? Eu fiquei uns 2 dias pensando, né, o que falar, o que escrever. E por mais que você tente escrever alguma coisa, né, ficava complicado para mim fazer isso, tá? Assim, vocês são a minha turma. Tá, desculpem, tá? Mas é a minha turma. Bom, eu não posso deixar de lembrar, tá? O apoio institucional. Agradecer hoje então reitora, a professora Adélia, a professora Hélida, né? Professor Joaquim na época, o professor Evandro que levantou a bandeira, né? E a vocês que acreditaram no programa da UESC, tá? O professor Nagamini, assim, que eu acho que é uma das pessoas mais importantes dessa turma, tá? E ele faz muita falta ao programa. Você faz muita falta ao programa. Tá? Você não tem ideia do quanto, né? Não vou lhe chamar de traidor, não, mas tá, assim, você é muito falta do programa. E no começo do curso, para quem não sabe, tá? O corpo docente do programa era eu e André Nagamini, tá? O professor Enio entrou para dar uma força junto a SBM, que deve ter 3 doutores, né? Hoje a gente conta com mais de 12 doutores no programa, tá? Assim, está na 3ª turma, tá?
E o que eu gosto sempre de dizer é falar para o pessoal que vem, que olha o Profimate com maus olhos, tá? Só sabe o que é matemática básica, tá? Quem passa por ela. Tá? A confusão que é feita entre matemática básica e matemática fácil é uma coisa sem precedente. Né? Você ter ideia da importância desse tipo de afirmação, tá? Eu acho que mais ninguém do que Fernanda está aqui cheia, né? Fazendo doutorado e estava aplicando prova de acesso essa semana. Tá? O Vinícius, né? E você quando se bate com uma prova que é de conteúdo aparentemente é básico, tá? E para grande surpresa, né, chega e diz, eu não consigo fazer a prova toda. Tá? Ou seja, a gente vive num mundo de cálculos e derivadas integrais e meio que esquece a matemática básica e confunde ela com matemática fácil. Tá? Eu posso dar a vocês eu fiz mestrado, doutorado, tá? Nenhum deles me deu a dificuldade que eu tive, tá? Em me preparar para dar aula do Profimate. Porque no mestrado eu lidava com coisa que eu trabalhava no dia a dia, né? O doutorado, você pega uma linhazinha lá de pesquisa de álgebra e vai lá. Mas como eu peguei com MA11, eu achei que sabia função. Tá? Eu achei que sabia matemática. Eu não sabia. Tá? Eu aprendi muito com vocês, eles aprenderam muito com a gente também. Tá? Então foi um aprendizado. Né? Assim, eu conheço cada um de vocês e lembro de detalhes que talvez vocês nem lembrem. Tá? No exame de acesso da primeira turma, tá? Chega o Chuchu, né? Com o Satiro, tá? O Chuchu passando mal e meio querendo desmaiar com a pressão dele. Perguntou se tinha médico. Eu digo, ó, a gente tem um carro que está à disposição e pode levar para o hospital. Ah, mas como é que eu fico? Eu digo, fica sem a prova, tá? E ele ficou, tá? E está aqui hoje, né, concluindo o mestrado, tá certo? Como esquecer o segundo dia de aula, o desespero de Kátia, tá? No segundo dia de aula, ela entrou em pranto, né? E a turma vai lá e acolhe ela, tá certo? Como esquecer o depoimento de Alex? Tá? Que, como uma bomba, chega num encontro que a gente fez aqui e se diz ser um ex-viciado em crack, que o Profimate está ajudando a recuperar ele. Como esquecer isso? Como esquecer o choro de Jorge quando foi se apresentar no dia da aula inaugural? Tá? O desespero do Lucas, por exemplo, para entrar no Profimate, né? Que até hoje agradece ao marido da Suzana, que não deixou ela fazer o programa, né? E para quem não sabe, a Suzana até hoje tenta entrar e não consegue, tá? Mas é verdade, ela saiu do programa e o Lucas me ligava quase que diariamente, tá? Né, as cachaças do meu amigo Cleiton, tá certo? No começo a gente tem que segurar, tá? Né, o irrompante do Gustavo, né, que passava de amigo para inimigo de alguns em 5 minutos. Né, 5 minutos. Ele passava de amigo para inimigo, depois era amigo e inimigo, era uma coisa impressionante, tá? O Monteiro, o reencontro com o Roque, lá que eu conheci lá em Campina Grande, né, ele então estava fazendo um curso de verão. Quer dizer, o Luciano, o Éder, né, ou seja, o Satiro, né, pai Satiro, né, não falando em termos de idade, tá, que a gente está muito perto de idade, mas em termos de sabedoria, de paciência, assim, da grande surpresa do mestrado, no meu entender. Então eu queria dizer que vocês chegaram lá, tá? Conseguiram e o que foi feito por mim, por André na época, o professor Ricardo também, tá? Que ingressou no mestrado para ajudar com a gente, o professor Geraldo, né? Eu acho que Natália participou de algumas coisas, a professora Karina, né? Ou seja, tem um pouquinho de cada um na formação, tá? O professor German, desculpa a ausência, né? Inclusive teve gente que veio de bermuda para homenagear ele, né, Gustavo? Tá. Então assim, eu tenho que dizer a vocês que sejam bem-vindos a esse seleto hall de mestre em matemática, tá? E não deixe que ninguém desmereça o que vocês conseguiram, tá? Quem achar que é fácil, venha fazer. Tá? Eu vi comentário de diretor de escola, né? De não querer liberar professor para fazer Profimate, né? Marcar aula no sábado, marcar reunião no sábado, tá? E ficar questionando coisa do tipo, é muito fácil entrar no Profimate.
Tá? Eu convidei ele a fazer, ele fez e reprovou. Estava dando em primeira mão, ninguém sabe quem passou, mas eu sei que ele reprovou, porque eu estou com a relação de que foi aprovado esse ano. Tá? Aí veio falar comigo, eu digo, ó, você tem que ter cuidado com o que você fala com as pessoas. Então não deixe que ninguém desmereça isso, tá? Eu acho que muito mais importante, tá, do que o meu doutorado para a educação do Brasil hoje é o mestrado de vocês, tá? Parabéns a todos. Convidamos agora a magnífica reitora da UESC para o seu pronunciamento e para o procedimento de encerramento desta sessão solene de colação de grau. Eu vou dividir a minha fala em 4 pedaços, ou 4 fases. A primeira é fazer o registro, o importante registro das pessoas e instâncias que dentro da UESC permitiram e trabalharam para que hoje estivéssemos todos juntos aqui. E faço isso inicialmente pelo reconhecimento do trabalho do professor Sérgio, que logo de início, e antenado com os movimentos na área de matemática e com a aproximação com a SBM, identificou o movimento e de logo permitiu que a UESC fizesse parte. Também os professores que, ao longo de 2011 para cá, estiveram próximos, e aí menciono correndo risco, mas o professor Sérgio me ajuda, professor André Nagamini, Afonso, Francisco Bruno, Geraldo, Natália, Ricardo, Germa, tá ali, Germa, Ricardo, já falei, acho que professores, que se vincularam ao curso e que deram o apoio necessário nas questões acadêmicas específicas da área, no acolhimento, na aproximação. Também do departamento, inicialmente, com o professor Evandro, que hoje me acompanha na vice-reitoria, e, em seguida, do professor Roberto Felício. Da pró-reitoria, a professora Hélida, e também o professor Paulo Ambrósio, gerente de pós-graduação, e do professor Joaquim, reitor, à época, da adesão da universidade e da implantação das atividades da primeira turma. Esse conjunto de atores institucionais atuando, eu digo que em prol, e no mesmo sentido, que permitiram o desenvolvimento tranquilo, do ponto de vista institucional, certamente com sofrimentos, lágrimas, conflitos. Isso faz parte do grau que hoje vocês receberam, faz parte do amadurecimento. Ter o conflito, ter a angústia, ter a dúvida, é processo. E da SBM, enquanto sociedade que enxergou a necessidade nacional para a formação, qualificação de professores da área de matemática, e que teve a capacidade de liderar no território nacional um conjunto de instituições para que estivéssemos formando uma rede com a liderança presente da SBM. Uma segunda etapa fala da história do curso. E importante, apesar do professor Sérgio já ter mencionado também o orador da turma,
já terem mencionado a história do curso, eu não posso deixar de mencionar o quanto que essa história está vinculada a uma história muito recente desta universidade. O curso de matemática, se considerarmos ele oriundo do curso de ciências, licenciatura curta, é dos mais antigos da universidade. Formou certamente alguns de vocês que estão aqui, formou boa parte dos professores de matemática da região, e vem, ao longo desse tempo, uma área que vem se consolidando, mas que precisava, de fato, avançar na sua complexidade. E o Profimate, na verdade, a chegada de um conjunto de professores, doutores na área, permitiu que o movimento da SBM, naquele momento específico, tendo a UESC um conjunto de professores doutores na área, pudéssemos aderir à rede e implantar o Profimate. Mas, mais do que isso, a importância que fazer parte da rede tem para a universidade, teve e tem, porque permite visibilidade, permite a comemoração de uma turma, como já mencionei antes, com 0% de mortalidade. Talvez caso único nacional. Não? E muito mais do que isso, permite uma expectativa de interferência direta na educação básica. Vocês são professores de matemática e vocês estão na educação básica, pública e ou privada. Vocês estão lá e são responsáveis por fazer brilhar os olhos de crianças e jovens no que diz respeito à compreensão do mundo através da matemática. Falar e compreender, falar a língua materna e compreender, eu vou chamar da linguagem matemática, e com o risco de usar palavras inadequadas, academicamente falando, da área específica, mas falar a linguagem da matemática, juntando essas duas coisas, certamente que o mundo faz muito mais sentido. Ao ter sentido no mundo, há a perspectiva de uma atuação como cidadão que se desponta e se fortalece, de diversas formas. Então, a importância do curso para a UESC não se esgota na visibilidade da instituição enquanto academia, mas tem a sua amplificação na direção de uma presença efetiva com transformação de práticas, de relações de aprendizado em salas de aula concretas, falando de professores e estudantes, crianças e jovens. É exatamente a constatação disso que traz a emoção do professor Sérgio, a minha, partilhada com cada um de vocês aqui presentes hoje, e que permite também a convivência numa instituição que tem uma comunidade acadêmica formada por 10 mil estudantes, ultrapassarmos a barreira do técnico institucional para a aproximação humana dada em relações no mesmo nível, relações que se fazem de troca de experiências, de reconhecimento e respeito ao outro, e eu vou dizer, na paridade, né, dos que estão envolvidos, que permite os churrascos de final de semana,
churrascos estes que permitem a cola da carne, muitas vezes da beer, cerveja, né? Então, ultrapassar mesmo as barreiras dadas pelo ser, estar e viver institucionalmente como professor e estudante, e que certamente tem relação com a mortalidade zero. Então, essas palavras são palavras que reforçam a expectativa da Universidade Estadual de Santa Cruz ao outorgar o grau de mestres em matemática a cada um de vocês e primeira turma do Profimate, possamos amplificar a presença da UESC na região pela atuação cotidiana em chão concreto de sala de aula, em relação direta, professor, estudante, jovens e crianças com o mundo pela frente, que saibam sempre reavivar o estímulo de crianças e jovens para o aprendizado, para a liberdade, presente em saber e estar no mundo, sabendo, compreendendo e decodificando coisas. Partilho com vocês e com todos os professores a nossa felicidade, a felicidade e a satisfação da Universidade Estadual de Santa Cruz em se enxergar, através de vocês, no processo de construção de aprendizagem e no processo de construção da qualidade da educação básica e da matemática na educação básica. Desejo fortemente a cada um de vocês um excelente uso desse diploma e que, dia a dia, lembrem-se dos compromissos firmados e reafirmados ao longo da convivência com vocês, aqui na UESC. E que, mais do que isso, estejam permanentemente desafiados para a educação e a formação continuada, e acredito que brevemente para o doutorado em matemática. Meus parabéns de forma muito especial e afetuosa a vocês. Muito obrigada pela presença de todos e boa noite. Eu vou querer buscar ele aqui, ó. Você vai pra Globo.
Atrás do Celso, na verdade. Atrás da... É nóis! Já tem que ficar com chapinha aí. Duas. Vamos lá, peraí. 2, 3 e já! Obrigado, velho. Eu pensei que quando eu for fazer uma coisa de 50 mil da bandeira, eu faço uma coisa que tinha que aprender. Valeu, Chico. Somos, mestre. Qualquer dia desse para pra retomar uma vez pra ver se a escola de lá é melhor que a daqui. Pronto. E agora?